Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Reforço Escolar com o Sábio Peregrino. Agradeço a todos que viram o meu vídeo de introdução e o primeiro vídeo de interdisciplinaridade. Agradeço também aos que deram o joinha, os que se inscreveram, os que deram seus comentários. Então já estamos fazendo parte um da vida do outro. E vamos começar hoje o nosso vídeo novamente com algumas questões e vamos ver o que essas 4 coisas que eu vou levantar têm em comum. Pelé, o que Pelé tem em comum com países que não existem mais, com as plantas monocotiledôneas e com o idioma inglês. Será que eles têm algo em comum? Muito bem, vamos começar com o Pelé. O Pelé é conhecido como o rei do futebol. Então aí já começamos a matar a charada. Nós vamos relacionar essas 4 coisas com o futebol. Sabemos que o Pelé é considerado o atleta do século, ele é uma unanimidade mundial. E realmente ele foi um grande atleta. E ele foi o melhor jogador de futebol, na opinião da maioria das pessoas que gostam de futebol. Então já não vamos nos delongar muito com Pelé. Pelé é o rei do futebol. E agora, países que não existem mais. O que eles têm a ver com futebol? Bem, durante as Copas do Mundo de futebol, o Brasil, a seleção brasileira, jogou com países que não existem mais. Aí que nós vamos relacionar países que não existem mais com futebol. Você sabia que o primeiro jogo da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, em 1930 no Uruguai, foi contra a Iugoslávia? Procurem no mapa onde está a Iugoslávia hoje, não existe mais. O Brasil jogou 4 vezes com a Iugoslávia durante a sua história de Copa do Mundo. Primeiro jogo o Brasil perdeu. Primeiro jogo de Copa do Mundo, o Brasil perdeu da Iugoslávia. A Iugoslávia, ela foi se fragmentando aos poucos na década de 90. Ela foi perdendo países, partes da Constituição da Iugoslávia. Lá por 93, 94, até 2003, ela estava totalmente dissolvida. Só que depois dessa data, o Brasil já jogou com 2 seleções oriundas da fragmentação da Iugoslávia. O Brasil já jogou 2 vezes com a Croácia e 1 vez com a Sérvia. Países que saíram da antiga Iugoslávia. Vamos agora para outro país que não existe mais, Tchecoslováquia. O Brasil também teve 5 jogos com a Tchecoslováquia, inclusive uma final de Copa do Mundo em 1962. Cadê a Tchecoslováquia? No caso da Tchecoslováquia, que ela deixou de existir em 1993, 1º de janeiro de 1993, foi uma separação amigável entre os tchecos e os eslovacos. Então hoje existe a República Tcheca e a República Eslovaca. Tanto que o Brasil depois não jogou nem contra a República Tcheca, nem contra a República Eslovaca em uma Copa do Mundo. Um outro país que não existe mais e passou pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Brasil jogou 2 vezes com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nas 2 vezes ele ganhou. Só que quando o Brasil voltou a jogar em 94, não foi mais com a União Soviética, foi contra a Rússia. Porque em 91 ela se fragmentou. Então o Brasil ainda conseguiu jogar com a Rússia. Mas as outras 14 repúblicas formadas da fragmentação da União Soviética, o Brasil ainda não jogou. E vamos agora pensar no seguinte. O país que mais tinha participado de Copa do Mundo junto com o Brasil era a Alemanha. Na década de 70 tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O Brasil nunca tinha jogado com a Alemanha Ocidental. Mas em 74, na Copa da Alemanha, feita na Alemanha Ocidental, o Brasil jogou com a Alemanha
Oriental. E depois voltou a jogar com a Alemanha com a Alemanha reunificada, porque a reunificação da Alemanha foi em 1990. E vocês sabem que o Brasil fez uma final com a Alemanha reunificada e depois perdeu no Brasil o famoso 7-1. Então são países que não existem mais. E podemos estar relacionando esses países, a história desses países, com o futebol. Vamos chamar a atenção de dois países que não é que continuam sendo o mesmo país, só que temos algumas particularidades. Em 74, o Brasil jogou com o Zaire. O Zaire é um país africano, só que hoje é o mesmo país. Ele não se fragmentou, ele não se dividiu. Só que hoje ele é considerado como República Democrática do Congo. Mudou de nome. Existe a República do Congo e existe a República Democrática do Congo. E o Zaire, então, é o antigo nome da República Democrática do Congo. E vamos chamar a atenção também da famosa Holanda. A Holanda, o Brasil jogou 4 vezes com a Holanda, sempre em jogos eliminatórios. Levou a melhor em 2 e perdeu em 2. Só que, vai perguntar para os holandeses qual o nome deles. Eles se consideram Países Baixos, Nederlândia. A Holanda é simplesmente uma região dos Países Baixos. Mas é um costume dos países latinos, Brasil, ou quem fala português, Portugal, Espanha, chamar os Países Baixos de Holanda. Então esse é um detalhezinho que poderíamos falar desses países que não existem mais, que podemos fazer uma relação com o futebol. Pelé é sinônimo de futebol. Relacionamos países que não existem mais com futebol. Mas e agora as plantas monocotiledôneas? E agora? Bem, as plantas podemos dividir botanicamente em briófitas, que são os musgos, em pteridófitas, que são as samambaias, em gimnospermas, que são as coníferas, e as angiospermas. Angiospermas são plantas, angion, vaso, receptáculo, esperma, semente. São plantas que a sua semente está dentro de um vaso, que é o fruto. A gimnosperma é o contrário, gimnos, nu, sementes nuas. As angiospermas, elas podem ser classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Por que mono e por que di? As dicotiledôneas têm 2 cotilédones e as monocotiledôneas têm 1. O que seria cotilédone? Cotilédone é uma folha modificada que pode ou simplesmente ser uma comunicação dos nutrientes da parte interna da semente para o embrião, ou realmente guardar os nutrientes para o embrião. Tenho até aqui 2 exemplos de dicotiledôneas, não de mono. Aqui temos uma semente de abacate. Ó, ele abriu no meio. Nós temos aqui os 2 cotilédones, dicotiledôneas. E eu trouxe aqui também o nosso famoso feijãozinho. Aqui uma partezinha do feijão, aqui outra partezinha do feijão. Lembre que quando nasce um feijãozinho, fica um cotilédone para cada lado. Mas e as monocotiledôneas? As monocotiledôneas, em geral, são sementes pequenas, em geral. Aí nós podemos lembrar do arroz, podemos lembrar do milho, podemos lembrar dos cereais, trigo. Bambu é uma monocotiledônea. Agora, e o futebol? Como alguém joga num campo sem a grama? A grama é uma monocotiledônea. Então, os gramados do mundo inteiro, os jogadores em uma Copa do Mundo pisam e fazem seus gols, os seus jogos, a sua arte em cima das monocotiledôneas. Elas também fazem parte do show. E agora o idioma inglês. Como vamos relacionar o idioma inglês com o futebol? Bem, nós vamos entrar dentro de um jogo de futebol.
são dois times bem conhecidos. É o Arranca-Toco e a Bola Murcha. Vamos ver que o Arranca-Toco está empatando o jogo com a Bola Murcha. E eles querem vencer o jogo. E eles chutam a bola de fora da área. O goleiro da Bola Murcha defende a bola e a bola sai pela linha de fundo. É escanteio. O jogador do Arranca-Toco vai cobrar o corner. Olha só, corner. Corner nada mais é em inglês do que um canto, na verdade uma esquina. Só que nós usamos a palavra corner de forma tão natural, usamos o inglês no jargão do futebol de forma tão natural que parece que faz parte até do idioma português. Mas o jogo continua. Foi cobrado escanteio. E olha só, o jogador do Bola Murcha mete a mão na bola e o juiz marca pênalti. Por que ele não falou penalidade? Poderia ter falado, mas falou pênalti, outra palavra de inglês. Então, novamente, outra palavra de inglês fazendo parte do nosso futebol. Vai ser cobrado o pênalti. Cobrou o pênalti e marcou. É gol. Agora o score do jogo está 2-1. Score. Por que não falou que o jogo agora está 2-1? 2 gols para um lado, 1 gol para o outro. Que a marcação do jogo está 2-1. Que a pontuação do jogo está 2-1. Porque score quer dizer isso. A marcação, a pontuação. Outra palavra que a gente usa e nem percebe que estamos falando inglês. E observe que nós estamos fazendo um vídeo sobre futebol. Nós no português falamos futebol, mas é pé com bola. E por que o juiz marcou o pênalti? Porque o jogador meteu a mão na bola. Não é handball. Hand, mão, bola. O futebol é jogo com os pés. Muito interessante. Então nós observamos que o futebol, ele também pode ser analisado por vários ângulos. Ele não é só um esporte. Nós olhamos aqui sobre biologia, vendo as monocotiledôneas, falamos do atleta do século, uma personalidade do Brasil que conhece muito mais reis, pessoas importantes, políticos. Ele tem uma representação de entrar e sair em qualquer lugar muito maior do que outras personalidades. Nós vimos também de países que não existem mais. Estudamos geografia e história fazendo uma conexão com o futebol. Estudamos até um pouquinho de inglês. Se nós fôssemos olhar mais, poderíamos entrar na física. Quando um goleiro cobra um tiro de meta, a bola faz uma parábola. Nós temos a circunferência no centro do campo. O campo é um retângulo. E muitas outras análises que poderíamos fazer. Se nós analisarmos também o futebol, podemos ver que quando alguém sai no final de semana para jogar futebol na beira da praia, será que ele vai falar, eu vou jogar futebol? Ele fala que eu vou jogar uma pelada. Por que pelada? Porque vem da palavra pela, que também quer dizer bola. Tanto que uma bola pequena é uma pelota. Então nós também podemos jogar futebol com uma pelota. Olha só como uma coisa vai conectando com a outra. Essa seria a mensagem de hoje do vídeo. O futebol, ele também agrega conhecimentos. É simplesmente a gente começar a olhar as coisas de um modo mais amplo e vendo que está tudo conectado. Eu agradeço novamente todos de ver esse vídeo. E os que tiverem a vontade e que ainda não fizeram, podem se inscrever no vídeo. E com certeza eu mesmo já estou ansioso para o próximo. E já estou convidando de antemão para a próxima aula de interdisciplinaridade. Mas nós também vamos fazer aulas específicas. Nós vamos chegar no momento que vai ser breve. Vamos fazer uma revisão total da matemática do primeiro grau. E vamos entrar para matemática do segundo grau, química, física. Olha, nós vamos passear por tudo. Se você tiver alguma dúvida em alguma matéria, continue assistindo o nosso vídeo.
Agradeço a todos e até a próxima. Tchau!